Indeferimento da petição inicial. Eis um tema absolutamente importante, muito relevante quando se trata de prova da OAB. Nós temos o seguinte, o indeferimento da petição inicial, ele se dá quando há problema de ordem processual. Para você entender isso, eu vou começar brincando na tela com um esboço do que seria uma linha do tempo do procedimento comum. Como assim? Olha só, o procedimento comum começa com uma petição inicial. Essa petição inicial, ela é registrada e, se houver mais de uma vara competente, ela será distribuída. É o procedimento padrão. Monta a petição, registro, distribui. Caiu na mão do juiz. Caiu na mão do juízo, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a admissibilidade. Essa admissibilidade, ela, a rigor, ela vai envolver três possíveis steps, ou seja, 3 passos. Nós podemos ter aqui o despacho de citação, que é o que todo mundo quer, né? Ou melhor, é o que a parte autora quer, né? O réu não. Mas é o que o autor quer, que o juízo olhe, entenda que está tudo certo e despache para a citação. Mas se eventualmente o juiz perceber que há vício de ordem processual, o que ele vai fazer? Ele vai intimar o autor. E ele intima o autor para fazer uma retificação ou para fazer uma complementação. Ou seja, ele vai fazer o seguinte, autor, toma lá 15 dias, e eu vou anotar, para que você, autor, faça o seguinte, nesses 15 dias você complemente sua petição inicial ou eventualmente você retifique algum vício processual. Ah, ele esqueceu de indicar o valor da causa, esqueceu de juntar a procuração, falta um documento essencial, enfim, algum daqueles requisitos que nós temos lá do artigo 218, 209 do CPC, que diz respeito aos requisitos da petição inicial. Tá bom? Beleza. O que pode acontecer aqui, pessoal? Vem para a tela. Nós podemos ter, a partir disso aqui, 2 coisas, certo? Ou ele vai lá e presta bem atenção e ele retifica, e se ele retifica, o juiz assume o curso natural e o juiz faz o quê? Despacha para citar, certo? E aí o processo vai para onde ele queria lá no início, que era a citação. Ou, eventualmente, ele não faz o ajuste necessário e o juiz fala assim, ixi, então, meu amigo, tu se ferrou. Então, eu vou indeferir a sua petição inicial. Esse é o tema da dica que nós estamos tratando. Então, o indeferimento da petição inicial, ele envolve o quê? Ele envolve a verificação de um vício de ordem formal na hora da admissibilidade da ação por parte do juiz, e que o juiz deu a oportunidade de a parte autora fazer a retificação ou a complementação no prazo de 15 dias e ela não fez nada. Trocando em miúdos, advogado incompetente. Ou seja, o advogado foi intimado, inclusive, para fazer o ajuste e não fez. Se eventualmente isso acontecer, o juiz vai indeferir a petição inicial aqui embaixo. E veja, pessoal, esse indeferimento da petição inicial, ele é sentença. Dessa sentença cabe, inclusive, recurso de apelação. Ah, é, professor, e o réu? Pô, o réu nem sabe da ação ainda, não é? O réu saberia da ação, se nós fôssemos brincar aqui, eu vou pegar aqui o apontador a laser, veja, depois da admissibilidade, ele vai ser citado, daí que ele ia saber da ação, certo? Nesse caso aqui, ele nem sequer tomou conhecimento da ação. Professor, mas aí como que vai funcionar? Veja, ele vai ser citado o réu para ele apresentar contra-razões ao recurso de apelação. Olha que maluquice, né? Imagine só, eu sempre brinco, né? O réu está lá sentado no sofá, chega o oficial de justiça e... Aí ele diz, olha, eu sou oficial de justiça, ele já se assusta. Daí ele fala assim, eu sou oficial de justiça e vim aqui intimá-lo de um recurso de apelação porque a sentença já foi julgada. O cara fica maluco, né? A vantagem é que, claro, ele não vai ficar tão maluco assim porque a sentença naturalmente é favorável a ele. Até mesmo porque não é possível que você decida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não é mesmo? Pois é, mas aí eu estou exagerando. Né? Veja, o juiz não pode decidir, não poderia, por exemplo, decidir contrário à parte ré sem ela ser previamente ouvida. Tá bom, professor, tá bom. Beleza, então é o seguinte, moçada, o que nós temos? Nós temos indeferimento da petição inicial. Quando que se dá indeferimento da petição inicial? Ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na tela só para você saber, tá? Porque aí eu não vou nem entrar no detalhe, você vai ler depois, mas é o 330 do CPC. São que situações?
Ah, professor, nós temos lá a inépcia da petição inicial. Mas o que é a inépcia da petição inicial? Faltou pedido, ou causa de pedir, pedido é indeterminado, falta de lógica entre a narração dos fatos e a conclusão, o cara narra uma história e pede outra coisa, os pedidos são incompatíveis. Mas também temos indeferimento da petição inicial por petição manifestamente ilegítima, a parte não é legítima, falta de interesse processual ou, eventualmente, não atender os requisitos da petição inicial. Certo? Certo. Essa sentença é apelável, eu já disse. Da apelação é possível excepcionalmente juízo de retratação no prazo do quê? No prazo de 5 dias. Ok. Professor, a dica está chegando ao final, né? Tá chegando ao final. Mas vamos lá. Você não colocou 3 perninhas aqui em cima? Coloquei. Numa delas, você não colocou despachar para citação, na outra intimação do autor. Não está faltando alguma coisa? Tá, pessoal. Está faltando a improcedência liminar do pedido. A improcedência liminar do pedido, meus queridos, ela envolve o quê? Ela envolve vícios de ordem material. É quando o juiz pega a petição inicial e olha e tem plena convicção de quê? O autor não tem razão. Não porque tem um problema processual, porque aquilo que o autor está pedindo contraria uma súmula vinculante, porque aquilo que o autor está pedindo já está prescrito, já decaiu, ou seja, a rigor, é contrário ao entendimento vinculante do tribunal ou eventualmente está prescrito ou decaído. E são, só para deixar bem certinho aqui, as hipóteses do 332. Também é sentença, também cabe apelação, também permite retratação no prazo de 5 dias, só que qual que é a parada aqui, moçada? Aqui decide mérito. Lá no 330, não. Então, eu fico por aqui e essa é a nossa dica. Antes, tela para você, quiser dar um print, anotar, esse esquema é um esquema que vale muito para você ganhar esses pontinhos preciosos na sua prova. Valeu, moçada!